Pais, os teus filhos, eles precisam ver em você uma fé que causa neles inspiração a permanecer em Jesus. Não adianta transferir a responsabilidade ou a missão para o Kids, que foi dada a você como um pai, de gerar, de deixar um legado de fé sobre o teu filho. Não adianta achar que nós vamos resolver em 2 horas aquilo que você não está resolvendo, ou ao menos contribuindo, tentando resolver em 7 dias da semana. A missão de fazer com que o seu filho seja apaixonado por Jesus é sua. A missão de fazer com que o teu filho seja um evangelista, um avivalista, é sua. É você que tem que deixar esse legado. Sim? Você está animado de verdade? Então eu quero te pedir que à medida que o Senhor for falando ao teu coração, que você vá vibrando aí junto comigo. Eu creio numa atmosfera que é gerada a partir de uma igreja que se envolve. Eu acredito numa atmosfera que é derramada sobre nós a partir não de um homem, mas a partir de uma igreja, de um povo, de uma gente, de uma comunidade que se move em fé. Amém? Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5. Quem acredita que é tempo de romper em fé? Uau, 2 pessoas. Quem acredita que é tempo de romper em fé? Quem acredita que é tempo de crescer em fé? Irmão, no nome de Jesus, o nosso crescimento, ele está intimamente ligado ao quanto nós temos de fé em Deus. O que vai determinar aquilo que os céus irão derramar sobre nós é o tamanho da nossa sede, é o tamanho da nossa fome. Então quanto mais fome, mais maná, quanto mais sede, mais água descerão do trono de Deus sobre nós. Semana passada nós ministramos sobre uma fé indomesticável. A propósito, quem é que estava aqui? Uma fé que não se dobra diante das tempestades, uma fé que não se dobra diante das pressões, uma fé que não se dobra diante do caos, uma fé que não se dobra diante do medo. Mas hoje eu quero ministrar sobre uma outra característica que possui a fé, que eu acredito de verdade ser um dos nossos maiores sinais, ou quem sabe a nossa maior marca como igreja. Fala assim comigo nessa noite: uma fé que inspira. Desse jeito não, vamos lá, uma fé que inspira. Fala assim junto comigo: eu quero ter essa fé que inspira. Porque falar de uma fé que inspira é falar de uma fé apaixonante. E falar sobre uma fé apaixonante é falar sobre uma fé que flui de nós, que transborda de nós. Falar sobre uma fé que inspira é falar sobre uma fé que ela se estica, que ela se propaga, que ela se alastra. Falar sobre uma fé que inspira é falar de uma fé que é como um cálice que transborda para além de nós. Eu vou dar o meu melhor nessa noite. Você está comigo? Uma coisa é você ser alguém que possui fé. Uma coisa é você ser alguém que se move em fé. E uma coisa totalmente diferente é você ser como um canal. Você ser como um instrumento que inspira a fé no outro. Ser como um instrumento, como um canal, que é como um agente de transformação na vida do outro, como um rio que deságua. Nós estamos acompanhando pelo noticiário o que está acontecendo em Israel. E ontem e hoje, vendo as cenas, as imagens, Deus me levou a algumas experiências que nós vivemos alguns anos atrás, quando tivemos a oportunidade de ir a Israel. Talvez você não saiba disso, mas Israel, esse estado, esse país, ele possui algumas peculiaridades. Dentre elas, a culinária de Israel é diferente. Os costumes de Israel, eles são bem diferentes. Mas também o relevo, o aspecto geográfico de Israel é muito diferente. Por exemplo, lá em Israel, eu já estou pregando, existem 3 grandes rios. O Rio Jordão, o Mar da Galileia, que nada mais é do que um grande rio, e o Mar Morto, que também é um rio.
Eu não sei se você sabe disso, mas há uma diferença brutal, abissal, entre o Rio Jordão e o Mar Morto. A diferença é porque o Rio Jordão, todas as águas que se derramam sobre ele, ele compartilha aquilo que vem sobre ele, aquilo que ele recebe, ele doa, ele compartilha, diferentemente do Mar Morto. O Mar Morto é o tipo de rio que aquilo que ele recebe, ele retém. Estudiosos dizem que em breve, muito em breve, não sobrará nada mais do Mar Morto, porque ele deixou de ser um rio e passou a ser uma represa. Quando o Senhor diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, o que o Senhor quer nos dizer é que do nosso interior, em nós, habita o Espírito de Deus, que é como uma força, que é como um poder capaz de entusiasmar, que é como uma força, que é como um poder capaz de inspirar, que é como uma força, que é como um poder capaz de contaminar, influenciar, que é como uma força, que é como um poder, que é como águas vivas que por onde passam geram vida. Você carrega esse Espírito. Sabe, o maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Maior do que qualquer herança material, o maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso legado, um legado espiritual. Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, mas há uma diferença entre herança e legado. Porque herança é aquilo que nós deixamos para alguém. Legado é aquilo que nós deixamos em alguém, aquilo que nós imprimimos em alguém. Quando eu olho para minha esposa, a pastora Eliane, eu consigo enxergar nela um legado de fé, que é muito maior do que qualquer herança material que tivesse sido deixada para ela. Talvez você não saiba disso, mas a minha sogra e a sua mãe, a mãe da minha esposa, há poucos dias faleceu. Não faz muitos dias. Era uma mulher que caminhava no nosso meio. Era uma mulher que sentava conosco, que servia nessa casa. Uma mulher que transbordava a fé, que se movia em fé. Uma mulher que deixou um legado de fé. A ponto de hoje, nós diante de todos nós diante dessa situação de luto e de angústia, podemos correr para o Senhor e encontrar nele abrigo e consolo, porque recebemos esse legado espiritual. Sabe, o maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos não são as nossas heranças materiais, aquilo que atraça e aquilo que se perde, aquilo que pode se consumir, nada disso. O que nós podemos deixar para os nossos filhos que não vai se perder é o nosso legado espiritual. Irmão, no nome de Jesus, olha para mim, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui do lado de fora pode se perder. Tudo aquilo que você possui do lado de fora, alguém pode roubar, alguém pode tirar de você, mas a fé, aquilo que você possui do lado de dentro, ninguém pode te roubar, a não ser que você deixe levar. O legado de fé que nós recebemos e que nos inspira, ele serve para construir a história. Irmão, no nome de Jesus, você não é o que você tem. Você não é essa casa, você não é esse emprego, você não é esse carro, mas sem dúvida você está se tornando aquilo em que acredita. É por isso que a nossa fé precisa ser apaixonante. É por isso que a nossa fé precisa ser inspiradora. Porque é a nossa fé que é capaz de deixar um legado espiritual. Só a nossa fé pode trazer uma marca para o mundo. Só a nossa fé pode de alguma forma gerar contribuição para essa geração, mas para a geração que está por vir. A nossa fé. Quando nós olhamos para Salmo 145, versículo 4, o texto vai dizer: uma geração contará a uma outra geração as grandiosidades dos feitos do seu Deus. Essa geração contará a uma outra geração os atos poderosos do seu Deus.
É uma geração que inspira uma outra geração. É uma geração que é como um testemunho para uma outra geração. É como uma geração deixando um legado sobre uma outra geração. Nós fomos chamados em Deus para construir legado. Nós fomos chamados em Deus para deixarmos uma marca na história. Nós fomos chamados em Deus para deixarmos uma impressão em pessoas. Nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença com tudo aquilo que temos, no tempo que temos, com as forças que temos no Senhor. O texto diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, diz o apóstolo Paulo, em relação ao seu filho na fé, Timóteo. Ele continua: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, em uma conversa, em uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, o faz lembrar as suas origens. Uma fé que primeiro veio sobre a tua avó, depois tocou a tua mãe e agora também está sobre você. Uma fé geracional, uma fé que inspira, uma fé que deixa uma marca, uma fé que se alastra, uma fé que se propaga. Uma fé, primeiro na sua avó, depois na sua mãe e também em você. Pais, eu queria chamar a atenção de muitos de nós nesse lugar. Eu queria dizer para você, no nome de Jesus, que os teus filhos, eles precisam ver em você uma fé que causa neles inspiração a permanecer em Jesus. Não adianta transferir a responsabilidade ou a missão para o Kids, que foi dada a você como um pai, de gerar, de deixar um legado de fé sobre o teu filho. Não adianta achar que nós vamos resolver em 2 horas aquilo que você não está resolvendo, ou ao menos contribuindo, tentando resolver em 7 dias da semana. A missão de fazer com que o seu filho seja apaixonado por Jesus é sua. A missão de fazer com que o teu filho seja um evangelista, um avivalista, é sua. É você que tem que deixar esse legado. Quando a palavra fala sobre ensinar a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo depois de longos dias ou depois de velho, não se desviará dele, a palavra está falando sobre um pai que pega no braço do filho e entra junto com ele nessa jornada. A palavra está falando sobre um pai que aponta o caminho, mas vai junto com ele. A palavra está falando sobre um pai que aponta o caminho, entra junto com ele e o ensina no caminho. A palavra não está falando sobre um pai que deixa o seu filho no caminho, mas vai junto com ele no caminho. Os nossos filhos, eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Eles são como flechas nas mãos do valente, nas nossas mãos. Você ainda está comigo? Paulo, ele lembra Timóteo da sua origem. O apóstolo Paulo lembra o seu filho na fé, Timóteo, sobre a fé da sua avó, sobre a fé da sua mãe, mas também faz um alerta a esse homem. Ele diz: Timóteo, mantenha a tua fé acesa, mantenha a chama acesa. Timóteo, o que é que tem acontecido? Porque eu tenho percebido que alguma coisa em você não vai bem. Mantenha acesa a fé, mantenha acesa a chama. Irmãos, quantos homens de Deus nós conhecemos que hoje não estão mais de pé?
Quantos homens de Deus que há tempos atrás nos inspiravam e que hoje não nos inspiram mais. Quantos homens de Deus que eram como canais do Senhor, que hoje não são mais, se tornaram céticos até. O que que fez? E nós precisamos pensar o que é que fez com que esses homens deixassem de ser uma inspiração. O que é que roubou deles o chamado, o fogo, a chama? O que é que tirou deles o espírito? Eu imagino que você deva conhecer muitas pessoas que hoje não estão mais do teu lado, caminhando, fazendo essa jornada de fé junto com você. Antes inspirava, antes era como uma brasa, uma chama, mas hoje não mais. E nós precisamos refletir a respeito disso, porque o fogo se apagou. A gente precisa fazer essa pergunta: o que fez com que o fogo dentro dele se apagasse? Porque negociaram os seus chamados. Sabe, o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer para o seu filho na fé, Timóteo: lembra, não se esqueça daquilo que você não pode deixar de lembrar. Lembra, Timóteo, lembra da fé que habitava na tua avó, lembra da fé que habitava na tua mãe, lembra, e mantenha o fogo aceso, mantenha a chama, a brasa acesa. Irmão, no nome de Jesus, não é por acaso que no Antigo Testamento, Levítico capítulo 6, o próprio Deus, ele vai dizer para o sacerdote: toda manhã, remova a cinza, coloque lenha. Toda manhã, remova a cinza, coloque lenha. Porque quando você remove a cinza toda manhã e coloca a lenha, o fogo desce. Sabe o que é que Deus quer de fato falar com isso? Continue apaixonado a cada manhã. Continue entusiasmado a cada manhã. Continue cheio de esperança a cada manhã. Continue cheio de expectativa a cada manhã. Continue sendo um canal, um instrumento de inspiração a cada manhã. Você ainda está comigo? Somente uma fé apaixonante e inspiradora é capaz de fazer com que a chama não se apague. Somente uma fé inspiradora, uma fé forte, uma fé apaixonante é capaz de fazer com que uma brasa permaneça pegando fogo. Somente uma fé inspiradora e apaixonante é capaz de fazer com que os nossos corações continuem incendiados. Somente uma fé inspiradora e apaixonante é capaz de deixar legado, construir história e marcar o mundo. Somente uma fé. Somente uma fé. O tempo todo nós temos recebido nessa igreja mensagens de pessoas que chegaram aqui e através de um olhar, através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma oração, continuaram acreditando, continuaram entendendo que não podiam desistir, porque esse abraço, essa oração, esse olhar era tudo aquilo que elas precisavam para continuar. Pastor, onde você quer chegar? O que eu quero te dizer é que a nossa fé, a fé que Deus estabeleceu sobre nós, ela não é só para nós, ela é para o outro também. Ela serve de inspiração para mudar a vida do outro também. Ela serve de inspiração para restaurar a vida do outro também. Ela serve de inspiração para curar a vida do outro também. Ela serve de inspiração para libertar o outro também. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma fé só para nós. Nós não podemos ter uma fé egoísta. Sabe, irmão, tudo aquilo que nós fazemos tem peso. Tudo aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós proferimos tem um valor. Aliás, a palavra vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e nós comeremos do seu fruto. É por isso que aquilo que nós fazemos no mundo marca o mundo. É por isso que aquilo que nós deixamos no mundo é como se fosse um legado pro mundo. E agora nós precisamos nos perguntar: qual é o legado que nós estamos deixando? Quais são as marcas que nós estamos deixando? Será que nós estamos mudando a vida das pessoas através da nossa fé? Ao olharem para nós, eles se inspiram a continuar. Ao olharem para nós, eles se inspiram a crer no nosso Deus. Irmão, quando você entende
que a fé que você tem foi Deus que te deu, você passa a compreender que não foi dada só para você. A fé que você tem, ela não foi dada só a você, ela foi dada a você para fluir através de você. E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa compreensão, muda tudo. A maneira como nós vivemos imprime uma marca. A maneira como nós vivemos deixa um legado. É por isso que nós precisamos nos perguntar, eu já estou quase terminando. É por isso que nós precisamos nos perguntar se de fato nós estamos deixando uma marca no mundo. Nós somos como um canal, um instrumento, agentes de transformação, influência no mundo. E se somos, o que temos feito? Qual é a marca que nós temos deixado? As pessoas ao olharem para nós, elas se inspiram ao crer no nosso Deus. As pessoas ao olharem para nós, elas veem em nós um lugar de inspiração. As pessoas ao olharem para nós, elas veem em nós um lugar de esperança. As pessoas ao olharem para nós, elas veem em nós um lugar de cura. As pessoas ao olharem para nós, elas veem em nós um lugar de libertação, de renovo. O que acontece quando as pessoas olham para nós? Até porque o apóstolo Paulo vai nos chamar de cartas vivas e não cartas mortas. Não uma carta escrita com letra, mas uma carta impressa com sangue. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre nós, está sobre você. É por isso que quando você se move, meu Deus, se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte nesse lugar. Aleluia. O apóstolo Paulo vai nos chamar de cartas vivas. Cartas que foram estabelecidas com sangue. Cartas que têm o poder de curar. Cartas que têm o poder de transformar histórias. De verdade me preocupa quando caminhamos de maneira egoísta. Quando entendemos que a fé que nós recebemos é só para nós. Quem é que está entendendo? Irmão, você já parou para pensar que tem pessoas que contam uma mentira de tal maneira que parece ser verdade? Sabe o que é que me preocupa? É que nós carregamos em nós aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ministramos essa verdade de forma tão desinteressada, tão despretensiosa, que aquilo que era verdade parece ser mentira. É como se nós estivéssemos falando a maior verdade do mundo, que dividiu a história, banhado no gelo, quando na verdade tinha que ser banhado no fogo, tinha que ser enxertado no Espírito. Me incomoda saber que você carrega a verdade e o remédio que todos precisam, sendo ministrado de uma forma qualquer. Não pode ser desse jeito. Nós precisamos dar tudo o que temos no tempo que temos. Nós precisamos nos lançar sem reservas, sem limites, porque Ele deu tudo por nós. Deus me chamou para dar tudo o que eu tenho, no tempo que eu tenho. Deus me chamou a me lançar sem reservas, sem limites, até que Ele venha. A minha fé precisa contagiar todos aqueles que cruzam o meu caminho, porque eu carrego dentro de mim vida eterna. Porque eu carrego dentro de mim esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Irmão, talvez você não saiba disso, mas a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Tudo aquilo que os teus olhos podem ver, tudo aquilo que as tuas mãos podem tocar, aguarda uma visitação que já veio sobre você, que habita em você e que quer fluir através de você. Sejamos mais intencionais. Sejamos mais intencionais com essa verdade. Que haja entusiasmo, que haja fé, que haja fogo, que haja inspiração, que haja paixão. Irmão, só vai fazer algum sentido lá no céu se fizer todo sentido aqui na terra. Só vai fazer sentido no céu se aqui na terra nós nos movermos com essa convicção. Só vai fazer algum sentido lá no céu se aqui na terra houver uma entrega. Só vai fazer sentido lá no céu se aqui na terra nos movermos debaixo de uma paixão ardente pelo Senhor.
Só vai fazer algum sentido aqui, lá no céu, se aqui na terra deixarmos um legado. Só vai fazer algum sentido lá no céu, se aqui na terra pulsarmos o evangelho explodir de dentro de nós. Todas as vezes que eu me reúno com o meu time, com os pastores, eu sempre falo para eles que a gente, quando Deus nos der a oportunidade de ministrar a respeito dele, nós nunca faremos de qualquer maneira. Na hora de dar um anúncio, nós não vamos fazer de qualquer maneira. Na hora de fazer um velório, sempre no final do velório, até toma cuidado, porque se você me chamar para fazer o teu velório, você não pode me chamar para fazer o teu. Mas se alguém me chamar para fazer o velório, toma cuidado. Óbvio que você não pode me chamar para fazer o teu velório. Agora eu me perdi. Se você me chamar para fazer um velório, tome cuidado, porque no final do velório nós vamos fazer apelo. Porque nós não vamos perder a oportunidade que Deus nos dá de anunciar dele, de falar a respeito da salvação que só há nele, da cura que só há nele. Nós não vamos perder, porque nós só temos o agora, gente. Nós só temos o hoje. E o meu hoje nasceu para agradar o meu Deus. Você ainda está comigo? Você não é um fim, você é um meio. Você é um canal, você é um instrumento de Deus. Os dons que você carrega não são para você. Os dons que você carrega, eles são para o outro, irmão. Sabe qual é a nossa maior cilada? É como homem de Deus utilizar o dom que Deus me deu para o meu próprio benefício. Essa é a maior cilada. E eu preciso que você entenda, é maquinar, é cobrar ao outro aquilo que Deus nos deu gratuitamente, mas que custou tudo para Ele na cruz do Calvário. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa compreensão. Nós somos um canal, e os dons que Deus derrama sobre nós, Ele nos deu para derramar sobre o outro. O apóstolo Paulo em Atos, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar a respeito dos dons espirituais, e ele vai dizer que sobre cada um de nós o Senhor derrama um dom. Isso é maravilhoso, mas esse dom em si, ele tem que ter um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso desse dom? É ser derramado sobre a igreja, é em prol da igreja, é em prol do outro, é a respeito do outro. Quando nós temos esse entendimento, essa compreensão, muda tudo, porque nós entramos dentro daquilo que nós chamamos de princípio de mordomia, que é o entendimento de tudo aquilo que Deus me dá não é meu, Ele me confiou para que eu possa ser um instrumento, um canal, para que o outro possa receber. Os meus filhos, os 4, não são meus, eles são de Deus. Ele apenas me confiou. Quando nós temos esse entendimento de mordomia, nós passamos a compreender que tudo aquilo que Deus derrama sobre nós, Ele não quer que fique retido em nós. E essa é a grande diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto, que a cada dia que passa morre um pouco mais, porque retém tudo aquilo que recebe. Eu não queria fugir do assunto, mas eu sinto de falar, eu sinto de fluir um pouco mais dentro desse ambiente. Irmão, no nome de Jesus, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos não é para morrer com você, é para fluir através de você, é para que pessoas sejam inspiradas, é para que pessoas sejam curadas. Irmão, entenda algo, o Senhor não vai descer, porque Ele já mandou você para ser um canal, um instrumento dele, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam renovadas. Eu estou esperando um anjo, e Deus está olhando lá do alto. O anjo não vai descer, sabe por quê? Porque você está aí. Então se mova, então vá, levante as mãos e os enfermos serão curados. Profetize, libere palavras. Cativos são libertos, porque a igreja recebeu a autoridade para libertar cativos.
Pessoas são curadas porque a igreja, você, recebeu a autoridade para curar pessoas. Pessoas são salvas porque a igreja recebeu o ministério da reconciliação. Espírito Santo. Espírito Santo. Flua nesse lugar. Flua nesse lugar. Flua nesse lugar. Ai, pastor, eu vim para cá pensando que era um clube. Isso aqui não é um clube, isso é um corpo vivo. Nós não estamos aqui para te entreter. Nós estamos aqui como agentes de transformação. O culto não termina hoje. Irmão, eu estou falando de uma fé que torna uma pessoa incrível. Eu estou falando a respeito de uma fé que torna uma pessoa inspiradora. Eu estou falando de uma fé que torna a pessoa ungida, única, apaixonante. Eu estou falando desse tipo de fé que transborda além de nós, que flui através de nós. Não sei se você sabe disso, mas só pessoas apaixonantes têm o poder de contagiar a outras pessoas a se apaixonarem também. Quando nós olhamos para a história, nós vemos homens como Isaac Newton, que dentro do seu raio de graça foi uma inspiração. Mas também dentro do nosso contexto nós podemos lembrar do apóstolo Paulo, que foi o único homem na Bíblia que teve a ousadia e a coragem de dizer: olhem para mim, porque quando vocês olham para mim, vocês veem os traços dele. Olhem para mim e imitem a mim, porque quando vocês me imitam, vocês estão imitando a ele. Homens que inspiraram, homens que deixaram uma marca, homens que deixaram um legado, pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 11, quando fala sobre a galeria dos heróis da fé, eu não sei se você quer, mas eu quero. Abraão, Enoque, Noé, Moisés, José, por aí vai. Aí lá no final vai estar a Maria, o Pedro, o João, o Paulo, a Jennifer, sempre tem uma Jennifer, a Alessandra, a Liane, fala o teu nome, o Márcio, fala o Alex, o Raí, vai ter até Raí lá na galeria dos heróis da fé. Fala o teu nome. Irmão, no Mateus, irmão, no nome de Jesus, nós fomos gerados por Deus para marcarmos a história, para transformarmos vidas. Nós fomos gerados por Deus para colocar o nosso nome na galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que inspiram, homens e mulheres apaixonantes demais. Irmão, Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, desde que elas se deixem usar. Sabe por que muitos não dão fruto, ou muitos não são como um instrumento de inspiração? Porque se permitiram viver, ou se contentaram viver apenas com a saída do Egito, apenas com a salvação. Irmão, tem muito mais. Daquele que veio a salvação tem muito mais. E você precisa entender, daquele que veio a salvação tem muito mais. Não se contente apenas em sair do Egito, não se contente apenas em ser salvo. Ei, tem um galardão aguardando por você. Vamos lá, igreja, vamos lá, vamos lá. Nós temos um Deus que nos convida a caminhar de glória em glória. Nós temos um Deus que nos convida a caminhar de fé em fé. Tem muito mais de onde veio salvação. Tem muito mais. Nós precisamos ser mais intencionais. Precisa haver mais paixão dentro de nós. Precisa haver mais inspiração dentro de nós. Porque nós podemos ir para a igreja pelo resto da nossa vida, todo domingo nós estarmos aqui, mas nós não nos tornarmos a igreja em que nós estamos indo ou que nós desejamos ser, porque nos contentamos apenas com
a salvação, quando na verdade, daquele que nos salvou, tem muito mais. Tem muito mais. Quem é que está entendendo? Sabe, nós mudamos. Eu já estou terminando. Nós mudamos de prédio em plena pandemia. Nós já estamos no 4º prédio, vocês conhecem toda a história. Mas quando nós saímos de um prédio da Boqueirão, que cabia em torno de 400 pessoas, e viemos para cá, nós saímos dentro daquele ambiente de pandemia, de crise, de caos, de instabilidade, de incompreensão a respeito de como as coisas iriam ficar. E eu me lembro que algumas pessoas até questionaram: será que é necessário a gente ir para um lugar maior, sendo que as igrejas estão sendo fechadas, sendo que está havendo uma série de restrições e de limitações? Mas naquele momento Deus falava ao nosso coração: nós precisamos ir para um lugar maior, para que nesse lugar maior caiba mais gente e haja mais milagres, haja mais curas, haja mais ressurreições, haja mais libertação, haja mais salvação, haja mais renovo. Ei, no meio do caos nós crescemos. Depois, no meio da pandemia, nós expandimos. Sabe por quê? Porque nós cremos em quem mora dentro de nós, e nós nos movemos nele, existimos nele. É no poder do Senhor que nós vamos, é na fé no Senhor. Circunstâncias não vão determinar onde a igreja vai. Nós vamos na contramão do sistema, porque nós vamos na força do nosso Deus. Sabe, irmão, tem algumas coisas que me consomem, e eu queria terminar fazendo uma conjectura. Eu fico imaginando quando nós subirmos aos céus, porque um belo dia nós vamos estar com o nosso Senhor. E eu fico imaginando, e é isso que me consome, às vezes me inquieta. Chegar lá no céu, o Senhor nos levar a uma sala e começar a nos mostrar, e a me mostrar: Sinésio, olha tudo isso. É como se fossem imagens, é como se fosse um vídeo. E nesse vídeo, nessas imagens, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, famílias sendo restauradas. E Ele me mostrar tudo isso, e Ele olhar para mim e dizer: era tudo isso que eu tinha para você, mas você não acessou, porque você se acostumou ou se acomodou em tão somente ter saído do Egito, quando na verdade eu tinha muito mais para você. Pastor, onde você quer chegar? A nossa fé precisa ser contagiante, a nossa fé precisa ser inspirativa, porque em nós habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, nele, no poder dele, na graça dele, na misericórdia dele, no favor dele, nós podemos dizer para os montes saírem, porque nós vamos passar. No poder dele, na graça dele, no favor dele, nós podemos impor as mãos e os enfermos serão curados. No poder dele, na graça dele, na misericórdia dele. Ei, bichos mortíferos vão nos morder. Acho que eu falei errado. Beberemos veneno mortal, já dizia minha amiga Paola. E esse veneno não vai nos fazer mal, porque nós estamos selados e blindados do Senhor. Aleluia. 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 Eu preciso terminar. Nós precisamos começar a questionar se a nossa fé inspira, se a nossa fé é uma fé que contagia, se a nossa fé é uma fé apaixonante. Tem uma história de 2 cristãos que eles concordavam a respeito do mesmo assunto, mas havia uma diferença brutal entre ambos. Um falava sobre o seu ponto de vista, dentro da sua ótica, como se estivesse banhada no gelo. O outro falava como se estivesse consumida pelo fogo. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: o evangelho que flui através de cada um de nós, ele está sendo ministrado, banhado pelo gelo ou tomado pelo fogo? Como é que as pessoas estão ouvindo falar de Jesus a nosso respeito através de nós? Como é que tem sido o evangelho que nós temos apresentado? Em que nós temos inspirado pessoas? Sabe, eu estou apenas fluindo, e eu só queria fluir um pouco nessa noite. A gente precisa ter essa compreensão e a gente precisa ter esse entendimento.
daquilo que nós carregamos, do poder de Deus, desse poder explosivo, desse dunamis de Deus que mora em nós, que opera em nós. Para mim é incompreensível a gente carregar essa verdade, falar essa verdade de qualquer maneira, de uma forma qualquer, desinteressada, negligenciada. Nós carregamos poder de vida e de morte. Sabe qual é o nosso problema? É que nós lemos os textos da Bíblia e eles são como histórias para nós. Eles são como contos para nós, quando na verdade nós deveríamos imergir neles, nos lançar neles e lançar fé sobre eles. Quando a palavra fala que faríamos obras maiores do que as dele, nós precisamos crer nessa palavra. Quando a palavra fala que falaríamos, declararíamos, profetizaríamos e enfermos seriam curados, mortos ressuscitariam, nós precisamos crer nessa palavra, senão nada do que nós estamos fazendo aqui tem sentido. Irmão, eu já fui em alguns velórios. Hoje eu estou falando só de velório, né? Todo velório, a gente sempre ora para o morto ressuscitar. Tem morto que não quer ressuscitar, tem gente que quer ir embora mesmo. Mas a gente precisa orar. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que opera em nós e que vive em nós. Então, da mesma maneira que Ele ressuscitou Lázaro 3 dias depois, nós também podemos ser usados como agentes de milagres. Nós também podemos ser usados como agentes de ressurreição. Só basta crer e se mover, porque essa é a nossa natureza. Esse é o nosso DNA, igreja. Sabe, quando nós olhamos para homens e mulheres da Bíblia, da palavra, homens e mulheres que carregavam uma fé inspirativa, o louvor já pode subir. Homens e mulheres que transbordavam fé, homens e mulheres que se moviam em fé. E nós vamos lembrar, por exemplo, de Ana, que era esposa de Eucana, mãe de Samuel, e que fez um voto com o Senhor. A oração dessa mulher, a fé dessa mulher precisa nos contagiar, mãe. Precisa nos inspirar, mulher. Eu não sei se você sabe disso, mas Ana, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Mas ela faz um voto ao Senhor, ela faz uma oração e ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um bebê, eu vou entregá-lo ao Senhor. O objeto da sua oração era o objeto da sua entrega. Só uma mulher que carrega uma fé inspirativa, uma fé apaixonante, tem coragem de fazer esse tipo de oração. Quando Jesus ele se encontra, por exemplo, com um centurião, e a palavra vai dizer que o servo daquele centurião passava por uma enfermidade. Jesus, ele de longe, o centurião encontra com ele, e ele diz: Jesus, você não precisa ir nem mesmo na minha casa. Basta tão somente uma palavra e o meu servo será curado. Nós precisamos ser inspirados pelo tamanho da fé que esse homem carregava, a ponto do próprio Jesus dizer: em toda Israel eu nunca vi, eu nunca enxerguei uma fé do tamanho da fé desse homem, de dizer que basta só uma palavra e o meu servo será curado. Irmão, quando nós olhamos para esses homens e para essas mulheres, isso precisa nos inspirar. Talvez você não teve um pai que pudesse te inspirar, ou uma mãe, ou uma avó, ou uma sogra, mas sem dúvida, você tem muitos e muitos homens de Deus, que podem ser como canais e instrumentos de Deus na sua vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Ruth, em relação à sua sogra Noemi, talvez você não saiba disso, mas Ruth, ela era estrangeira, pagã e estava viúva. Ela tinha todas as possibilidades, ela tinha o poder de escolher, ela podia decidir se ela ia seguir com a sua sogra ou se ela não seguiria mais com a sua sogra. Mas olha o que ela declara: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que você pousar, ali eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Uma fé que nos inspira, uma sogra que carrega uma fé a ponto de inspirar uma nora, uma fé inspirativa, uma fé apaixonante.
Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um homem como Abraão, chamado, conhecido como pai da fé, em relação a uma direção que Deus deu, sem passar para ele qual seria o endereço. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu irei te mostrar. Isso se chama fé para se entregar, isso se chama fé para se lançar. Nós precisamos ser inspirados e contagiados por essa fé. Quando nós olhamos para a história, nós vemos os discípulos, a fé que carregava os discípulos a ponto deles largarem os peixes para se tornarem pescadores de homem. Isso precisa nos inspirar, isso precisa nos contagiar, essa fé precisa nos marcar. Você ainda está comigo? Eu vou pedir para você se coloque de pé. Aleluia. A verdade é que uma fé que inspira, ela é contagiosa. Uma fé que inspira, ela nos contagia. Uma fé que inspira, ela gera dentro de nós entusiasmo. Uma fé que inspira, ela deixa uma marca. Irmão, milagres são contagiosos. Ver o que Deus está fazendo nos contagia. Ver o que Deus está fazendo nos inspira. Quando nós vemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que curava no passado e é o mesmo Deus que continua curando nos dias de hoje, isso nos inspira. Quando nós olhamos e nós vemos os testemunhos que nós temos recebidos de homens e mulheres que estão sendo curados, isso precisa mexer conosco a ponto de entender que o mesmo Deus que era, será e continuará a ser. O mesmo Deus que operou na antiguidade é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, porque Ele não deixou de operar, Ele não deixou de fazer milagres, Ele não deixou de curar. Ele continua sendo o mesmo, Ele não varia, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E isso precisa nos inspirar, isso precisa nos contagiar. Sabe, quando nós olhamos para a fé desses homens e dessas mulheres de Deus, isso precisa fazer com que fé cresça dentro de cada um de nós. Isso precisa nos inspirar a ponto de entender, ou melhor, de continuar a crer, mesmo quando o diagnóstico seja de morte. Isso precisa nos inspirar a continuar a crer, mesmo quando as portas estiverem fechadas. Isso precisa nos contagiar e nos inspirar a crer, mesmo quando não tiver mais saída, quando já tivermos feito tudo que podíamos fazer. Continuamos a crer, continuamos a nos mover em fé, porque vimos o que Deus fez e sabemos que Ele fará uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais, porque Ele não deixará de fazer, porque Ele não varia. Uma fé que inspira é uma fé que não se dobra, mas que também contagia outros a não se dobrarem. Isso é uma fé que inspira, isso é uma fé que contagia. Irmão, deixa eu terminar dizendo para você que a cada dia que passa é um dia a menos. A cada dia que passa é um dia a menos. TikTok. A cada dia que passa nós estamos mais perto do fim ou mais perto do início. A cada dia que passa nós estamos mais perto do nosso destino profético. A cada dia que passa nós estamos mais perto da nossa realidade futura. A cada dia que passa nós estamos mais perto do nosso Senhor. A verdade é que o tempo não para, o tempo continua, mas a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite é: qual vai ser a marca que eu vou deixar na história? Quando olharem para mim, verão só um bocado de dinheiro, de herança material? Ou olharão para mim e verão um legado que coisa nenhuma poderá consumir, coisa nenhuma poderá tirar? O que eu estou deixando de legado? Até poucos meses atrás, nós éramos uma igreja para um bairro. De repente, passamos a ser uma igreja para uma cidade, que já somos uma igreja para um estado, e isso não vai parar.
sermos uma igreja para essa nação e para as nações e mais nações que ouvirem falar do nosso nome, porque isso não vai parar. Essa fé inspirativa não vai parar. Essa fé que não se dobra não vai parar. Essa fé que pega fogo não vai parar. Não vai. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.